Olá, amigos e professores que acompanham a TV Comunitária de Brasília e o site do Simpro. Eu sou Paula Nogueira e este é o TV Simpro. Conosco aqui no estúdio hoje, Cláudio Antunes, que é diretor da Secretaria de Imprensa do Sindicato dos Professores do Distrito Federal. Olá, Cláudio, tudo bem? Tudo bom. Bom, primeiramente vamos falar um pouquinho sobre a mobilização para as plenárias, né, que vão ocorrer na semana que vem, não é isso? Isso, nós aprovamos na última semana, na última assembleia, na verdade, atividades que organizam a categoria para a campanha salarial de 2016. E uma das etapas de organização e mobilização é você realizar nas cidades a discussão dessa campanha salarial. Então, nós faremos na semana de 11 a 15 de abril, exatamente dia 11 e 12, depois no dia 14 e 15, plenárias em todas as regionais de ensino, que são 14, de forma que a gente possa recepcionar o professor no horário da coordenação, nos locais já divulgados de assembleia, de plenárias, no seu turno de coordenação, e faremos também 4 momentos à noite nas sedes do sindicato, que também estão já divulgados no site do Simpro, para que o professor possa utilizar desse espaço na sua própria cidade, de um momento de reflexão, de análise, de um momento de criar também sugestões para o sindicato estar encaminhando essa nossa campanha salarial. Perfeito. Agora falando mais sobre a campanha salarial, no que consiste, né, para quem nos assiste poder entender bem? A campanha salarial 2016, ela não é que ela vai ter um elemento novo, que é envolver a comunidade na discussão. Esse é um procedimento que a gente tem tido no conjunto de estratégias desde os momentos que antecederam a greve de 2009, que foi um momento em que, portanto, ali no final já de 2008, nós criamos as condições de diálogo com a comunidade, preparando e até tentando, naquele momento, evitar a greve de 2009, que infelizmente se deu no contexto de ruptura do governo com aquilo que havia sido acordado na estrutura da carreira. Mas, sobretudo, foi uma experiência muito boa de você envolver a comunidade numa discussão justa, que é melhorar a educação também nas questões salariais do professor. Agora, em 2000 e de lá para cá, a gente vem trabalhando sempre isso com a comunidade nas campanhas salariais, estruturação da carreira. Você, de alguma forma, envolve a discussão com a categoria, com a comunidade escolar, principalmente os grêmios estudantis. Mas o que acontece agora é que intensifica a possibilidade da gente estar envolvendo a comunidade. Existe uma lei nova, que é o Plano Distrital de Educação, sancionado inclusive pelo atual governador, que aponta investimentos em diversas áreas para a educação pública do Distrito Federal. Um desses pontos volta-se especificamente para a questão da remuneração do professor, mas todos os outros pontos da lei versam sobre investimentos na educação. Então, o Plano Distrital de Educação, PDE, ele possui 21 metas, a meta 17 é a que fala da remuneração do professor, mas ela tem outras 20 metas que interessam não só o professor, mas sobretudo a comunidade escolar, porque reflete a possibilidade do Distrito Federal ter nos próximos anos uma educação pública com mais investimento e, portanto, com mais qualidade. Então, o que nós queremos nessa campanha salarial agora de início é esclarecer para a comunidade escolar que ela mesma, junto conosco, criou a lei, né, nos debates nas regionais e depois em plenárias gerais, até a formulação do projeto de lei que foi votado pela Câmara Legislativa em 2015, sancionada pelo atual governador, que agora a etapa é a de exigir que a primeira lei decenal de educação do Distrito Federal seja de fato cumprida, ou seja, que os recursos cheguem na ponta para melhorar a escola pública, prédio, materiais, enfim, todo o arcabouço que envolve a educação pública aqui no Distrito Federal, hoje pode ser melhorado se a lei for cumprida. E uma das peças, né, partes desta lei é justamente a meta 17, Paulo, que envolve você discutir uma remuneração justa para o professor.
E aí é isso que nós vamos dizer para a comunidade, né? Um salário justo para o professor, isso é o Plano Distrital de Educação, isso é PDE. Você falar de contratar mais professores, isso é PDE. E a comunidade precisa exigir que isso aconteça, né? Que haja o salário justo, que haja a contratação do professor, que haja a contratação do orientador educacional, isso é PDE. De você reconstruir escolas que estão caindo aos pedaços, isso está no PDE, isso é PDE. O governo precisa cumprir a primeira lei decenal de educação do Distrito Federal. E nós vamos dizer para a comunidade, vamos estar discutindo com os professores a forma da gente dizer isso nas plenárias que serão realizadas na semana de 11 a 15 de abril. Nós queremos chegar no final do primeiro bimestre com um professor bastante esclarecido para nas reuniões de pais, até para a entrega das notas, a gente possa, nessa reunião, estar esclarecendo mais sobre como que o pai pode participar para garantir que a lei seja cumprida e, uma vez a lei sendo cumprida, nós estamos falando de ter, portanto, uma educação pública totalmente diferente. Salário de professor, a sala de aula do estudante, a matrícula que hoje ainda não está universalizada na educação infantil aqui no DF. Então, assim, esse conjunto de coisas pode fazer com que a nossa educação pública do Distrito Federal mude. Agora, não depende só do professor, né? Depende da comunidade escolar. Depende da comunidade escolar. Perfeito. Bom, vamos falar um pouquinho sobre o PL 257, Cláudio? Engraçado, né? O PL 257 é totalmente antagônico ao Plano Distrital de Educação. O Plano Distrital de Educação é uma pauta positiva que a gente, junto com a comunidade, vai discutir para, de fato, ela entrar em vigor na prática e não só na lei, mas chegar lá na escola para transformar, de fato, a educação pública para o estudante, para o trabalhador que está lá na escola. O PLP 257, ele é antagônico porque ele tenta desarticular o serviço público como um todo, fragilizando o conjunto de direitos dos trabalhadores no setor público. E aí, falando de nós professores, ainda tem alguns agravantes, porque abre a possibilidade, inclusive, de se discutir a retirada da aposentadoria especial do professor. Veja, hoje nós temos um projeto que quer fazer o quê, então? Ele quer discutir previdência, ele quer discutir congelamento salarial de professores e a partir de uma lógica que nós não compreendemos, porque o ajuste fiscal não envolveria esses elementos que estão sendo colocados a partir de discussões dos governadores. Inclusive, a reunião que deu start para você fazer essas exigências dentro do conjunto de reformas que está sendo proposto, sai de uma reunião aqui em Brasília dos governadores, em Águas Claras, com o governador Hollenberg, que hoje capitania essa discussão entre os governadores, né, de que o ajuste fiscal ele é possível, mas a partir também do arrocho no conjunto de direitos dos trabalhadores. E o que nos estranha é que a principal necessidade que hoje estados e municípios têm é de você fazer a renegociação da dívida pública dos estados com a União. Então, nesse caso, quem cabe ceder alguma coisa? Cabe o governo federal ceder essa renegociação da dívida, alongando, portanto, o prazo da dívida. E o Distrito Federal, cada estado tem sua carga de dívida, mas assim, é dos que têm a menor dívida, né? Ele capitaneou, o Distrito Federal, um movimento entre os governadores para que o governo federal propusesse que, para fazer o alongamento da dívida, fosse exigido dos estados e municípios congelamento salarial, por exemplo, mudanças em regras previdenciárias. Veja, quem tinha a faca e o queijo na mão, que era o governo federal, é que poderia criar as exigências que ele achasse conveniente. Não, quem criou isso foi justamente o governador que está pedindo a ampliação do tempo de pagamento da dívida, ou seja, uma inversão fruto, infelizmente, da conjuntura política que a gente está vivendo hoje, já foi discutido
em outros programas, né? Uma espécie de tentar forçar o governo federal a fazer isso para o governador nos estados, o prefeito nos municípios, poder dizer, olha, eu estou congelando aqui o seu salário, mas eu não queria fazer isso. O governo federal, na lei federal tal, é que propôs, senão eu daria o reajuste. Entendeu? A Sendo que existem inocência, outras entre ferramentas, né, aspas, para né? solucionar o problema. Você tem outro. Até porque esse tipo de coisa mais resolve, de congelamento salarial principalmente, a vida do governador e dos estados, municípios, do que a vida do governo federal. Né? Assim, o governo federal tem condições de fazer o alongamento da dívida e nem está fazendo exigência nenhuma para isso quando ele era que tinha que estar exigindo. Os governadores é que criaram uma condição, olha, sou eu que estou precisando do alongamento e eu é que ponho condição do tipo congelar salário, está se aproveitando da situação para poder criar receitas nos estados a partir do sacrifício do conjunto de direitos dos trabalhadores. E isso nós não vamos aceitar. Então, o PLP 257 ele se resume hoje a um projeto que retira direitos, não deveria ser, né? Ele deveria ser um projeto de alongamento da dívida. Aí a gente nem estaria tanto discutindo isso, porque caberia mesmo governadores, prefeitos, governo federal rediscutir isso. Mas a partir do momento que colocaram lá discussão salarial, de congelamento, né? E retirada de direitos do ponto de vista previdenciário, com alongamento do período de espera para se aposentar e de contribuição, aí mexeu com a gente. E mexeu nos nossos direitos, nós vamos para a rua, que é o movimento que a gente tem feito desde então. Perfeito. Bom, o Simpro vem feito avaliações acertadas a respeito do governo, né? Nós estamos já em curso o segundo ano de governo e o sindicato, a categoria, vem sofrendo diversos ataques. Qual que é a avaliação que você faz hoje nesse âmbito local e também no âmbito federal? Tem momentos em que você tem posições antagônicas e momentos como esse do PLP 257, a gente percebe um movimento de alinhamento dos governos estaduais, municipais e federal, prejudicando os trabalhadores, né? Mas a gente tem, por iniciativa do próprio GDF, também iniciativas que danificam hoje a relação de trabalho. Basta ver que o ano de 2015 foi um ano de intenso ataque, tentativas de retirada de direitos dos trabalhadores que foram respondidas por cada sindicato no seu devido tempo. Calote estabelecido, calote que tem um efeito hoje que permanece em função do governo não ter pago a tabela salarial, no caso dos professores, de setembro, é uma tabela vigente, uma lei que não tem sido cumprida, muita leniência do Tribunal de Justiça em relação a isso, do Ministério Público também, que deveria agir, era para fazer o Distrito Federal cumprir a norma e não é isso que a gente tem visto. E um governo federal que, de forma muito antagônica para o qual foi eleito, tem se utilizado de pautas perdedoras nas eleições, porque essa coisa de tirar direito, aumentar, isso aí é do projeto que perdeu nas eleições de outubro de 2014, né, presidenciais. Esse projeto retrógrado perdeu. E o governo federal está ressuscitando esse tipo de debate quando deveria ser protagonista de ampliações de direitos sociais, que envolve inclusive a Previdência. Então, hoje nós temos estudos assim, que demonstram que o comportamento patronal hoje em querer diminuir direitos dos trabalhadores e no campo da Previdência significaria um movimento de aumentar travas para você ter o acesso à aposentadoria, que é um direito humano, que é um direito social reconhecido no mundo, é o mesmo movimento de quando aqui no Brasil e em outros países no mundo até mais cedo, começou-se a implementar e ao mesmo tempo os patrões discutir que isso quebraria. Então, lá na década de 20, a gente já tinha patrões reclamando de trabalhadores que teriam previdência, que teriam no caso, o fundo de garantia, enfim, que não poderia se criar esse tipo de coisa que era insustentável. O discurso hoje é o mesmo de
quase um século atrás. O Brasil não quebrou por conta disso, né? Muito pelo contrário, o que quebra o Brasil é, sem dúvida nenhuma, a má gestão que nós já tivemos com saques desse dinheiro que deveria estar guardado para o trabalhador, que é utilizado em outro momento. Quer dizer, o próprio governo se utiliza do dinheiro para outras finalidades e, no fim, gera uma bolha vazia de recursos para fazer o pagamento. E aí não garantindo a segurança do trabalhador. E aí, né? quando você discute, né, se ampliar o tempo de contribuição, ou pela idade, ou pelo próprio tempo de contribuição, o que você está tentando fazer é um movimento do próprio trabalhador pagar 2 vezes o preço que ele já pagou para se aposentar. E isso nós somos contra, sempre fomos. Então, a discussão previdenciária, ela não pode ser tocada da forma que querem fazer, sem discutir com os trabalhadores, nem aqui no Brasil, nem em nenhum lugar do mundo, porque, como eu disse, a aposentadoria é um direito humano. Então, ele tem que existir em todos os lugares do mundo, porque, ainda mais hoje, que realmente, aí nós vamos usar o argumento a nosso favor. Hoje, graças a Deus, nós temos uma população mundial que vive mais e que usou o melhor da sua idade, por assim dizer, produzindo a um determinado momento que ela precisa parar, né, de trabalhar, que é o momento da aposentadoria, e ela não pode ficar sem cobertura social para se alimentar, para se vestir, para comprar os seus remédios, enfim, para continuar vivendo. Então, é preciso se compreender como direito humano a aposentadoria e não ficar criando a cada ciclo de crise, que utilizam-se das crises para redefinir direitos trabalhistas. Nunca, quando você tem um PIB alto, uma inflação baixa, ninguém vem aqui tentar tirar alguma coisa, mas toda vez que deu um solavanco na economia, querem vir aqui para tirar alguma coisa do trabalhador, que já paga hoje o pato, né? Então, falado, vamos pagar o pato. Quem não paga o pato hoje é justamente quem quer tirar o direito dos trabalhadores, o conjunto empresariado que faz essa pressão para a retirada de direitos. Então, o trabalhador mesmo já paga o pato. Nós queremos discutir o pato. E alguém tem que pagar o pato, sem dúvida nenhuma. Mas que sejam os ricos, que sejam aqueles que administram grandes fortunas desde que o Brasil era colônia. Então, nós temos algumas famílias no Brasil que, já frutos desde as capitanias hereditárias, dominam a política, dominam a comunicação, dominam a indústria no processo industrial no mundo e no Brasil, que dominam o comércio. Essas pessoas não pagam os impostos devidos e querem fazer com que o trabalhador pague esse pato. E estamos pagando. Esse pato tem que ser pago por alguém. A nossa opinião é que eles paguem o pato tanto quanto pessoas nas mesmas condições, ricas, no mundo afora, pagam. Que se não houvesse a sonegação, não teria que apertar nada. Mais do que isso, né? Porque além de não pagar porque sonega, não paga porque não permite a criação da taxação das grandes fortunas. Então, nos países europeus, Estados Unidos, você tem taxação das grandes fortunas e é com esse dinheiro de impostos que a gente, como trabalhador, paga e também do grande empresariado, que hoje não paga, é que você financia as condições do Estado, o corpo de bombeiro que vai atender, independente de quem seja, num acidente de trânsito, um hospital público que na hora de um acidente na rua, ninguém sabe que a pessoa tem plano de saúde ou não, ela vai para o hospital público para poder receber minimamente os primeiros atendimentos. Então você tem que ter uma rede hospitalar pública no Brasil funcionando para todo mundo, então não é uma coisa só de quem não pode pagar um plano de saúde. E muitas vezes esses serviços são precários pela falta de recursos, porque você hoje não tem mais como onerar o trabalhador, nós não aceitamos mais essa oneração, e também não tem muitas vezes a coragem de fazer a reforma tributária da forma que tem que ser feita, porque esse ajuste fiscal que querem fazer, tirando o trabalhador, tem que ser feito, mas não as custas do trabalhador. Chegou a hora da gente colocar as peças no seu devido patamar. Chegou a hora do empresariado, dos ricos pagarem a taxação das grandes fortunas, como já ocorre nesses países europeus. Então, por exemplo, falar hoje de taxação e de não taxação, uma pessoa que é dona de um jatinho, de um helicóptero
E nós temos pessoas, nós moramos, aliás, numa cidade que tem a maior frota náutica do país. E aí ele não se paga, digamos assim, o IPVA da utilização dessas embarcações aqui no Lago Paranoá. Mas a população do Distrito Federal toda, que não tem um barquinho de R$ 3.000, paga a Polícia Militar para ficar vigiando, controlando o tráfico náutico no Lago Paranoá. Isso para ilustrar de forma local como que funciona a coisa. E as embarcações, que são mais de 2.000 embarcações, não pagam. Bom, de onde que vem então o dinheiro para controlar isso ali? O dinheiro vem dos altos impostos que a população trabalhadora paga. Poderia pagar menos se os ricos pagassem aquilo que hoje, inclusive, não pagam, não por sonegação, mas porque não permitem que sejam taxados nas suas riquezas. Estou falando da questão de barcos, iates, mas você tem também a questão aérea, como eu falei, né? O tráfego aéreo depende também de tecnologia, de investimento, de controle aéreo, são vias aéreas, as aerovias, que a aeronáutica chama assim. Você precisa pagar gente para ficar controlando o tráfego ali. E aí, você como usuário de passageiro que viaja uma ou duas vezes, você já paga isso embutido lá nos preços das passagens das companhias por utilizarem os aeroportos, mas os ricos não pagam, que seria o pagamento dessa tributação, que seria o equivalente do carro, o IPVA. Não existe isso aqui no Brasil. Em outros países existe. Você não pode usar o espaço aéreo sem pagar a organização desse espaço aéreo. Aqui no Brasil não existe isso, quer dizer. Então, eu hoje estou pagando, os trabalhadores pagam uma alíquota alta de 27,5% de imposto, da mesma forma que os grandes empresários, como se nós tivéssemos o mesmo padrão de vida. Ou fizesse o uso dos mesmos veículos, né? A utilização desses veículos pelas camadas populares é menor, né? De menor uso. Hoje até mais, porque antigamente dava até para dizer, não usa, né? Hoje até usa justamente pelas inserções que foram feitas nos últimos anos, investimentos nas áreas sociais, que não podem ser perdidos agora com arroxos salariais, como, por exemplo, congelar o salário do trabalhador. Claro. Bom, é do conhecimento de todos o momento delicado, politicamente falando, que o nosso país vive, né? Qual que é a orientação do Simpro para a categoria no que diz respeito ao posicionamento nas manifestações, nas mobilizações? O trabalhador, ele primeiro precisa se identificar com o que ele é. Às vezes a gente percebe hoje que o trabalhador tem defendido pautas que não são da classe trabalhadora. Um exemplo era essa conversa que a gente estava tendo aqui do pagar o pato, né? Porque a Fiesp, os grandes empresários, o que eles fizeram? Criaram um símbolo, que é aquele pato amarelo, que segundo dizem, não sabe, né? Diz que é uma obra de arte de um holandês e que inclusive foi pega sem autorização. No fim eles vão ter que pagar literalmente o pato, porque aquela obra de arte tem dono, né? Enfim, e criaram um símbolo que tem iludido trabalhadores que ganham salário mínimo, que ganham, que são assalariados, são servidores públicos, que são assalariados, ganham um pouquinho mais do que o salário mínimo, né, 10, 5, 8 salários mínimos, mas, sobretudo, não são patrões, são empregados também, mas que têm tido, talvez, um comportamento equivocado, fruto de um investimento de linguagem que os donos das indústrias têm feito um alto investimento, inclusive. E aí chega-se ao absurdo, muitas vezes a gente vê o trabalhador com uma mesma linguagem que a Fiesp, que hoje está aqui dizendo que não vai pagar o pato, que ele não convenceu o trabalhador que ele não tem que pagar o pato. É mentira, né? Que ele já paga o pato justamente porque a Fiesp não paga. E essa situação tem afastado o trabalhador daquilo que ele tem que de fato reivindicar, daquilo que de fato ele precisa lutar. A manifestação, por exemplo, do dia
31, aprovada na nossa categoria, numa Assembleia Geral, inclusive foi até proposta de professores da base, né, de que era preciso fazer esse enfrentamento conservador que hoje a gente vê no nosso país, porque hoje nós estamos diante de uma situação que nós temos que escolher com quem nós queremos dialogar. E tudo se resume a isso, infelizmente, né? A classe trabalhadora chegou ao poder, e isso é normal das democracias. Em qualquer democracia no mundo, os trabalhadores se organizam para disputar o poder, inclusive dos governos dos seus países. Isso é democracia. Foi assim na Inglaterra, na França, aqui na Argentina, Chile, Alemanha. A classe trabalhadora, ela se organiza e disputa também o poder. O que não significa, e isso a gente tem que ter maturidade para entender, que uma vez chegando ao poder, e aí a classe trabalhadora no Brasil chega ao poder com a eleição do presidente Lula e depois com a presidente Dilma, que todos os nossos problemas estão resolvidos. Até porque muitas vezes você elege um presidente no nosso modelo democrático, mas na outra ponta não elege um Congresso favorável, que é justamente o que está acontecendo agora, e não é por tudo que está acontecendo agora. Ainda no final de 2014, nós já anunciávamos aqui que havia sido eleito um Congresso tão conservador quanto o de 64, né? E que gerou toda uma crise que lá culminou com um golpe militar e agora pode culminar num golpe institucional. E aí a categoria tem que fazer esta reflexão, porque hoje, infelizmente, nós estamos divididos, mas não em verde e amarelo e os vermelhos. Primeiro porque o vermelho é a cor da luta em qualquer país do mundo. Os trabalhadores se organizam e uma das expressões é justamente a bandeira vermelha, o uso do vermelho. Esse dia eu estava assistindo um jornal e aí estavam lá os trabalhadores reunidos numa praça pública, reivindicando mais direitos, um monte de bandeira vermelha. Quem, de repente, no clima que nós estamos aqui hoje, ligasse a televisão e olhasse naquela hora, acharia deve ser lá em São Paulo, a CUT fazendo um movimento. Não, era lá em Paris, que a cor vermelha expressa a luta, a garra do trabalhador, né? Nós somos todos verde e amarelo, todos nós, né? Mas nós nos diferenciamos sim no poder e ter no poder os patrões, a Fiesp e os seus interesses, os seus grupos patronais, e os trabalhadores que se organizam nos seus sindicatos, nas suas comunidades. Se eu não me vejo como comunidade, como trabalhador de base, realmente nesse momento eu vou acabar escolhendo o lado errado de defender. Não dá para trabalhador que recebe salário, né? que tem direitos a serem defendidos, ir para o lado de uma Fiesp, que quer acabar com a CLT, quer acabar com o 13º, quer colocar no professor mais anos de trabalho, quer acabar com a aposentadoria especial do professor. Isso é o que eles querem. E nós queremos ficar do lado deles? Então, o nosso lado tem problema, como uma família, né? Nós temos hoje um governo trabalhista que precisa voltar para as pautas positivas, né? Para as pautas que, de fato, fizeram nos últimos anos avançar o desenvolvimento social, sobretudo social brasileiro, e econômico, que em 2002 nós éramos a 13ª economia, hoje nós somos a 7ª economia no mundo. Em 2002, aliás, até o ano de 2014, o Brasil estava no mapa da fome no mundo. Hoje nós somos uma das 35 nações que não está mais no mapa da fome do mundo. Então mudou, sobretudo socialmente. E é esse governo, com erros e acertos trabalhistas, que promoveu essa mudança. Então eu acho que o trabalhador ele precisa fazer essa reflexão para além dos seus gostos partidários. Porque aí a partidarização, inclusive chamado fogo amigo, de quem não é patrão, mas não gosta da Dilma, do Lula, do PT, do PSOL, do PDT, do PCdoB, tem feito muitas vezes a gente bater panela sem reconhecer os avanços que foram feitos por esse campo de trabalhadores. Então, esse campo ainda é mais passível de discutir do que o campo dos empresários, dos donos no poder. E nós vimos isso muito na década de
90 aqui nos governos do Fernando Henrique, né, em que nós tivemos tanto uma decadência social e também econômica e, sobretudo, um achatamento salarial brutal. A alternância do poder ela tem que se dar pelo respeito das decisões das urnas, das eleições. As eleições de 2014, elas foram auditadas, a pedido inclusive de quem perdeu a eleição. Ela foi auditada, ela foi acompanhada pelo partido que perdeu as eleições, que teve que reconhecer ao final da auditoria que a contagem de votos foi feita correta, que não houve fraude no processo eleitoral. Então, não dá para hoje eu não querer aguardar, querer encurtar o caminho para se alcançar o Palácio do Planalto. Não se dá Esse é um processo totalmente forma, antidemocrático, né? A eleição no nosso país se dá o vencedor se tem a vitória a partir de ter mais votos do que o outro. E isso aconteceu sem erro nenhum, auditado inclusive por quem perdeu. Então, esse momento que nós estamos vivendo é um momento de reflexão do trabalhador, que não tem dinheiro para sair lá de Planaltina, da Samambaia, do Gama, da Ceilândia, para vir aqui para o plano piloto vestido de verde e amarelo ou de vermelho, que é a cor da luta, para muitas vezes estar expressando a sua vontade. Ele já expressou a sua vontade lá na urna. Claro. Ele já disse lá na urna qual era a vontade e agora querem caçar a decisão da urna sem um crime estabelecido. Né? Porque se tivesse um crime estabelecido, justificaria, sem dúvida nenhuma. A democracia tem suas regras. Mas o que nós estamos vendo hoje é uma tentativa de encurtar a chegada ao Palácio do Planalto. Isso é ruim em todos os aspectos e, sobretudo, vai trazer prejuízos para a classe trabalhadora que venceu as urnas e, de repente, está perdendo a faixa presidencial para um grupo que perdeu e que sempre teve projetos de retrocesso no campo do trabalho. Claro, perfeito. Bom, o TV Simples está chegando ao fim. Você quer se despedir, Cláudio? Convidar, né, então, a todos os professores que participem das plenárias que discutem a campanha salarial 2016 na sua cidade. Os horários e os locais de realização das plenárias são disponíveis no site do Simpro. Lembrar que, a partir das discussões de plenário, nós vamos para um amadurecimento em Assembleia Geral, que vai acontecer também ainda nesse mês de abril, no dia 27, na parte da tarde. Vai ser uma Assembleia com compactação de horário e no dia 27 à tarde, portanto, a gente se reúne na Praça do Buriti para tomar as decisões da categoria a respeito da nossa campanha salarial. Perfeito. Bom, este foi o TV Simpro. Eu gostaria de agradecer a sua presença mais uma vez aqui na TV Comunitária de Brasília. Por nada. Bom, convido a todos vocês que nos assistem que continuem acompanhando a programação da TV Comunitária de Brasília. Também informo que é possível rever o TV Simpro no nosso canal e no site do Simpro DF. Muito obrigada e até logo.